apresentando a Flisol, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Necta, Gás Natural. Parceria de Prefeitura Municipal de Araraquara. Apoio SESI, SESC, SENAC, Unesp, Uniara, Instituto Federal de São Paulo, Academia Araraquarense de Letras, EPTV, EPFM, Droga Vem, Paraty Mobilidade, Casa do Saci e Hotel Municipal. Execução e concepção, Café com Pernas e Instituto Colibri. Realização, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Flisol, literatura que nasce para todas e todos. Inteligência, da vigorosidade de um homem incrível, que é o autor Inácio Loyola Brandão, que está sentadinho aqui. Aplausos para ele, hoje ele está aqui. Querido, amado, obrigada. E também porque a gente foi acolhido pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria de Educação, a Fundarte, e todos os parceiros que vocês viram desfilando ali. E, se for falar muito, eu vou errar, então eu quero só agradecer a todos e a todas que contribuíram diretamente ou indiretamente, apoiando esse Festival de Literatura de Araraquara e de toda a nossa região. Esse ano a gente está instituindo um movimento que também eu devo dizer que foi graças ao Inácio, porque ele fala muito, né, de como é que foi importante ele ter bons professores. E hoje, à tarde e de manhã e ontem, nós recebemos várias escolas aqui e sempre a gente estava agradecendo muito aos professores e professoras. Então, esse ano a gente instituiu uma menção honrosa, né, aos professores e professoras, e a gente começa por hoje, né? Há pessoas, né, isso não fui eu que escrevi, foi Bertolt Brecht, então, há pessoas que são muito boas porque lutam há alguns anos. Outras são melhores porque lutam muitos anos. Agora, há aquelas que lutam toda uma vida. Essas são imprescindíveis. Silvana Santoro, professora de literatura há 39 anos. Por favor, suba ao palco. E para ajudar nessa comemoração, suba também João, Dona Neiva, Marina, Paulinho. Bem-vinda, minha querida, minha amada. Como você faz isso comigo, comadre? Era surpresa para ela. Essa mulher é imprescindível para essa cidade, para muitos e muitos que passaram por várias salas de aula, onde que ela leciona há 39 anos. Ela é uma jovenzinha, uma moleca. Brinca, ela começou aos 5 anos. Nós éramos amiguinhas. Silvana, a gente tem um texto que foi escrito por Marina e que João vai ler, e eu vou passar o microfone para ele. Silvana Santoro, uma aliteração. Alguém que recebeu um nome como esse haveria mesmo de gostar da palavra, com seus sons e significados. A palavra poética, metrificada, rimada, livre. A palavra entoada nos palcos. A palavra derramada sem pressa nas páginas de um romance. Gosto de imaginar que esse nome musical e sibilante, escolhido com cuidado para ela, tem influência na mulher que ela é e que homenageamos essa noite. Pode ser que não seja nada disso. Pode ser que a travessa menina araraquarense que cresceu correndo pelas ruas circulares da Fonte Luminosa tenha aprendido a amar as histórias a partir da voz da sua mãe, Neiva, e das piadas de seu pai, Paulo, e que tenha, nos corredores da Unesp e nas coxias deste teatro municipal, entendido que só a arte é capaz de remediar essa nossa condição humana transitória. Depois, encontrou ofício e paixão como professora de literatura de ensino médio e, posteriormente, de ensino superior, certamente encantada com a irreverência própria dos adolescentes, que ela própria nunca perdeu.
Seja como for, o resultado é que Silvana Santoro, há 40 anos, ensina sucessivas gerações de alunos, muitos tornados amigos e admiradores, a apreciar a palavra, materializada em verso e prosa. Mais do que isso, ela dá aos seus pupilos a compreensão de que a arte, do ponto de vista utilitarista e biológico, não é essencial à vida, mas que é ela, a arte, aquilo que dá cor e vibração à vida, que seria tão mais árida sem uns versos de Drummond, umas peças de Nelson Rodrigues, uns dias de Flissol. Obrigado por partilhar tão generosamente do seu conhecimento e da sua sensibilidade com todos nós. Obrigado por representar encantamento para aqueles que têm o prazer de te conhecer e de serem maravilhados com sua visão da vida e da literatura. Essa é uma obra de Laura Monteiro, e ela sempre declama, todos os anos, eu acho, Ode ao Burguês, e aí ela ganha agora um quadro com essa poesia. Para mim, assim, é uma surpresa absoluta. Eu comecei a achar estranho, porque uns alunos se aproximaram, uns ex-alunos se aproximaram, a minha mãe, que não viria hoje, o meu irmão, minha cunhada, minha tia Vilma, o Rafael, a minha prima Isabel, o meu genro, meu Deus, a minha amiga Regina, minha amiga Aniceia, minha amiga Marília, ai, Senhor, né? E é bom, é bom. E ali apareceram pessoas tão caras, né? A Isabel, que trabalhou 17 anos na minha casa, que me ajudou a cuidar dos meus filhos. Meu filho Júlio, que está enfrentando uma realidade dura lá em São Paulo, mas não reclama de nada. A minha filha cachorra, que durou 17 anos, apareceu ali comigo. Eu, jovenzinha, quando eu comecei a fazer teatro. Enfim, né? Que maravilha, né? Que maravilha estar aqui nesse ambiente tão bom, né? Diante de um Inácio. Cadê o Inácio? Do João. Enfim, é uma emoção, né? Minha mãe, né? Ai, que fofura, né? E essa minha filha maravilhosa, né? Que eu sempre falo dela, escreveu esse texto para mim. Ô, Má, não é? O João, meu amiguinho. Eu não tenho nem o que falar. Acho que eu vou declamar Drummond. Não é? Vou falar, vou declamar Drummond. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Uma foto com a família, e os demais, eu sei que tem mais gente querendo tirar foto com a Silvana, mas é depois da mesa, vocês todos terão a Silvana numa foto maravilhosa, tá bom? Ó, Silvana, uma pousadinha só aqui, pronto. Uma salva de palmas para Silvana Santoro, a primeira homenageada, espero que tenham muitas professoras como ela, para a gente trazer aqui ao palco. Obrigada, gente. Obrigada, brigadão. Teremos agora a mesa Vozes Femininas, Lugar de Fala. Essa mesa foi pensada pela curadoria da Flissol. Hoje nós estamos aqui com a curadora Luana, a professora Luana, que veio de Fortaleza. Muito obrigada, Luana, por ter conseguido chegar. Ela veio pegou até um teco-teco para chegar aqui, mas está aqui. A Dani também, nossa curadora, Dani Rafael, Paulinho só que não está, mas a equipe, muito obrigada por essa mesa maravilhosa. Eu vou chamar ao palco a mediadora, que irá depois chamar a todas da mesa, Valquíria Tenório, professora, socióloga,
coordenadora do Clube do Livro Umbutu de Matão, professora do Instituto Federal de São Paulo, autora, é acadêmica também da Academia Araraquarense de Letras e fez a maravilhosa tese de mestrado, fez o mestrado, né, com a... Baile do Carmo, Baile do Carmo. Ela é conhecida como? A historiadora do Baile do Carmo. Eu vou passar o microfone para a historiadora do Baile do Carmo, a nossa querida Valquíria. Obrigada, Valquíria. A mesa é sua. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Que alegria. Quando Bernadette me fez esse convite, eu fiquei, né, muito preocupada, fiquei ansiosa, né, se eu devia receber, se eu deveria, né, realmente participar. Mas depois fui conhecer melhor, né, investigar, pesquisar as mulheres que estariam compondo essa mesa junto comigo. Aí, pronto, fiquei animadíssima, né, e feliz. E agora agradeço, na verdade, o convite, que foi um presente, né, mergulhar, que seja um pouquinho na história e na bibliografia de vocês. Então, eu gostaria de chamar aqui para compor, né, a nossa mesa. Eu tenho colas, mas depois as nossas autoras. Ana Filomena Amaral, por favor, suba aqui conosco. Obrigada, querida. Escolher um lugar. Lubi Prates, por favor, vem aqui conosco. Seja bem-vinda. E Moara Tupinambá, por favor, suba aqui conosco. Vamos lá. Essa mesa, né, pensada pela curadoria, Mulheres na Literatura e Lugar de Fala, eu acho que o subtítulo, né, diz muito para a gente, inclusive porque a homenageada, a Djamila Ribeiro, né, trouxe a discussão sobre esse conceito. E eu gostaria, né, inicialmente, como é que vai funcionar a nossa mesa? Vou apresentar aqui as nossas, né, autoras e vou depois fazer, né, uma provocação para cada uma delas. Queria lembrar já de imediato que nós estaremos recebendo perguntas de vocês, da plateia. Existem pessoas aqui, né, da comissão, da organização da Flisol. É só levantar a mão, que vão levar papel e caneta, para que vocês possam fazer as suas perguntas. E durante aqui a nossa mesa, eu vou lendo também e colocando aqui para as nossas autoras, tá bem? Bom, Ana Filomena Amaral é uma romancista. Ai, eu deixei meu óculos lá? Tudo bem, né, gente? A pessoa não usa muito. Romancista, historiadora e tradutora portuguesa, nascida em Avintes, Vila Nova de Gaia, em 4 de setembro de 1961. Possui mestrado em História Econômica e Social Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e pós-graduação em Ciências Documentais e Biblioteconomia. Foi professora e técnica superior do Ministério da Educação, além de autora de diversos projetos culturais. Fundou o Góis Arte, em 1997, uma marca cultural do Conselho de Góis e a cooperativa cultural Artivia, na Lausanne, onde reside há mais de 20 anos. Sua obra literária é diversificada, abrangendo ficção e investigação histórica. Publicou romances como Uma Porta Abria-se a Fogo, 1989, O Segredo do Cavalo Marinho, 1995, A Casa da Sorte, de 2004, A Coroa de Góis, de 2007, Pão e Água, 2011, Caçador de Muros, 2014. Em 2014, publicou nos Estados Unidos a versão em inglês de A Casa da Sorte. Também é autora de Maria de Lourdes Pintacilgo, Os Anos da Juventude Universitária Católica Feminina, o primeiro trabalho de investigação sobre a antiga primeira-ministra, publicado após a sua morte. Em 2018, publicou O Diretor, primeiro volume da trilogia Mãe Nossa, que aborda questões ambientais contemporâneas. Este volume destinado à Terra, Gelos 2020 e Desertos 2021. E é curadora do Festival Literário Internacional do Interior, Palavras de Fogo, e participa de diversos festivais literários internacionais, como o nosso aqui na Flisol.
Muito obrigada. Maravilha. Luby Prates é uma poeta, editora, tradutora e curadora brasileira, nascida em São Paulo em 7 de novembro de 1986. Publicou 4 livros de poesia: Coração na Boca, 2012, Tris, 2016, Um Corpo Negro, 2018 e Até Aqui, 2021. Seu livro Um Corpo Negro foi finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio Rio de Literatura, além de ter sido traduzido para diversas línguas, tornando uma das vozes mais importantes da poesia contemporânea brasileira. É fundadora da Nos Outros Editorial e da Nossa Editora. Como tradutora, destaca-se por traduzir obras de autoras como Maya Angelou, Audre Lorde e Johnny Brand. Possui doutorado em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. Foi contemplada com o Prêmio Jonathan Salitiel de Psicologia e Relações Raciais pelo Conselho Regional de Psicologia na categoria de Criações Artísticas com o livro Corpo Negro. E participou da programação principal da Festa Literária de Paraty, Flip. Obrigada, Luby. Vamos lá. Moara Tupinambá, artista visual, comunicadora e ativista das causas de indígenas, artivista. É natural de Mairi, Belém do Pará, vive em contexto urbano. Sua ancestralidade genealógica origina-se da região do Baixo Tapajós, Vila de Boim e Cucurunã. É vice-presidente da Associação Multiétnica Wicaquara. Radicada em Campinas, é multiplataforma e utiliza desenho, pintura, colagens, instalações, vídeo-entrevistas, fotografias e literatura. Sua poética percorre cartografias da memória, identidade, ancestralidade, resistência indígena e pensamento anticolonial. Ganhou o 8º Prêmio de Artes do Instituto Tomiotaki em 2022, fez parte da Residência de Artistas do MAN Rio 2021. Ganhou o prêmio 77º Salão Paranaense do Museu de Arte Contemporânea do Paraná, em 2020. Participou de exposição individual na Áustria e é autora do livro O Sonho de Buauaçu, da editora Miolo Mole. Obrigada, Moara. Pronto, estão apresentadas aqui brevemente. E eu gostaria, então, para a gente iniciar essa conversa, como essa mesa, vocês puderam perceber pelas biografias, elas trazem 3 escritoras com vozes, né, espaços e tempos diferentes. Eu acho que é uma oportunidade para a gente refletir sobre o lugar da literatura. E aí, pegando o gancho com o título da mesa, eu queria iniciar, que vocês pudessem fazer as considerações iniciais e perguntar para vocês qual o lugar de fala de vocês na literatura. Estão-me a ouvir? Ah, já está ligado. Pronto. Ora bem, antes de mais, boa noite. Queridos e queridas amigas aqui de Araraquara, nem sabem o que eu lutei para conseguir dizer esta palavra. Não é nada fácil. Mas pronto, acho que agora consegui. Obrigada, Felisol. Obrigada, Bernadette, pela tenacidade, paixão e dedicação. E pronto, e nós conhecemos-nos na ilha de Moçambique, portanto só poderia dar certo. Ora bem, o lugar da fala, o meu lugar da fala. O meu lugar da fala. O meu lugar da fala é ser mulher. Pronto. Mas ser uma mulher ativista de várias causas. A causa do género, a causa da justiça, da igualdade, a causa ambiental, que me levou 3 livros e que realmente... Aliás, eu vou-vos contar a história do diretor que a minha amiga falou. O diretor foi primeiro publicado aqui no Brasil, que é esta edição que eu tenho aqui. E depois, mas não era trilogia. Entretanto, quando o livro foi publicado no Brasil, eu pensei, então, vou publicá-lo em Portugal. Mas eu tinha
tanto, mas tanto, tanto lugar de fala para fazer, para dizer. Tinha tanta voz ainda para deitar cá para fora que pensei, não estou a falar depressa demais, pois não, querida? Não. Está tudo bem. Que eu pensei, não, isto tem que ser mais do que o diretor. E então, porquê? Porque naquela altura, o degelo no Ártico era uma coisa pavorosa. Assim como é agora, pior ainda. Mas naquela altura havia expedições, a televisão só falava disso. E então saem os gelos, que se passa precisamente no Ártico. E depois começou a seca em Portugal. Anos de seca. Seca severa. E eu pensei, pronto, realmente este planeta está em processo de desertificação. E surge o deserto. E pronto, este é o meu lugar da fala. Um lugar de luta, um lugar de combate, um lugar de... Vou-vos aqui confidenciar uma coisa. O meu próximo livro que sai para o ano em 2025 vai se chamar Poder Absoluto, Caravanas de Liberdade. E eu pensei, não, eu neste livro tenho que pôr uma coisa que eu ando mortinha por colocar no lugar da fala. E essa coisa é esta expressão que tem sido objeto, digamos, de realização aqui neste festival, que é o primado da cidadania. Há o primado da economia, o primado da história, o primado da sociedade, mas é preciso instituir o primado da cidadania. E este, hoje, é o meu lugar da fala. Porquê? Porque eu tremo quando estou numa conversa qualquer e alguém me diz, mas isso não é nada comigo. Mas o quê? Isso não é nada comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Aquilo faz-me quase uma erupção interna. Porque nós, cidadãos, sempre que dissermos isso, estamos a abrir lugar para Trumps, Bolsonaros, Putins, Netanyahus e por aí fora. Eu já me vou calar, que eu sei que o tempo é pouco, mas é só para vos dizer, por favor, lutem, porque se não lutarem, todos estes nomes e muitos outros irão usurpar aquilo que é nosso. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo raspado, uso óculos de armação preta, estou vestindo um vestido estampado. Gostaria de agradecer o trabalho das intérpretes de Libras, que torna esse festival acessível para mais pessoas. Dito isso, gostaria muito de agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz de ter esse presente de aniversário, essa participação aqui. E o meu lugar de fala mudou ao longo da minha vida. Assim, eu acho que os tempos foram mudando. Antes, quando eu estava no meu segundo livro, eu lutava para combater a invisibilidade de mulheres. Eu sempre me identifiquei como feminista, e essa era uma causa que eu trazia para a literatura, para questionar, poxa, quais são as mulheres que nós estamos lendo, quais são as mulheres que a gente vê participando de antologias, de festivais, quais mulheres estão sendo premiadas. E eu lembro que o auge disso para mim foi ver uma antologia, em 2010, mais ou menos, que tinham 30 pessoas e eram 3 mulheres, né? E isso me chocou, e se tornou uma luta mesmo. Mas eu fui percebendo, ao longo dos anos no feminismo, que
o feminismo que a gente tinha como o que estava ali nas mídias não contemplava a minha existência. E quando eu fui me aprofundar nisso, por que eu não me sinto participando desse movimento, não sinto que estão falando sobre as minhas questões? Foi nesse momento que eu passei a me reconhecer como uma mulher negra, e aí eu tive respostas para muitas dessas questões, assim. Então, meu lugar de fala hoje na literatura é o lugar de uma escritora negra que vai falar também sobre questões raciais, né, que não vai lutar apenas para combater a invisibilidade das mulheres, mas vai lutar principalmente para combater a invisibilidade de pessoas negras. Boa noite. Vou me autodescrever também. Sou uma mulher indígena de 1,68, tenho a pele da cor da terra, cabelos castanhos escuros, e estou com uma roupa preta e com uma bata de uma parenta do povo ticuna, lá de Campinas. Bem, sobre a pergunta do meu lugar de fala, eu acho que eu vejo assim, hoje, né, eu sou essa mulher, uma mulher indígena, e que veio de um contexto da Amazônia, especificamente nasci numa cidade, então acho que é bem bom eu pontuar isso também, porque eu não nasci na aldeia, eu nasci numa cidade, e eu acho que por trazer essa vivência na cidade é o que eu trago muito para o meu trabalho enquanto artista. Eu já até estou tirando visual, porque eu já estou num lugar de artes que eu tenho visto, que eu tenho ocupado muitos meios, né? Inclusive do som, né? Da instalação e também da palavra. Então, eu tenho atuado em vários meios para tentar comunicar essa minha história, essa minha vivência. Então, eu sou uma tupinambá que já nasceu extinta, né? E que teve que retomar a sua história para se afirmar e falar que não, nós não fomos extintos, nós existimos, né? Sou uma tupinambá, especificamente vinda da região ali do Baixo Amazonas, que a minha família é de Santarém, do Pará, onde fica ali mais próximo de Manaus, né, na região do Rio Amazonas, ali já a direção mais próximo de Manaus do que de Belém. Os meus pais foram novos para morar em Belém, então, assim, a minha vivência em Santarém foi só de 1 até 6 anos. Depois eu fui viver em Belém do Pará por um tempo e depois eu me mudei para São Paulo para buscar, né, melhores condições, buscar nossos sonhos que a gente quer realizar. A gente tem, né, essa questão colonial muito forte lá na nossa terra, de quando você sai do seu lugar, parece que você é mais valorizado, né? Infelizmente. E eu acho que isso tem vários cantos do Brasil que eu andei percebendo também aqui, né? Se você sai para fora do país. Então, é essa questão que eu venho tratando muito nos meus trabalhos artísticos. Então, eles são temas que têm a ver com a identidade, com a ancestralidade, com a retomada do meu povo. Hoje eu pertenço e sou acolhida pela aldeia Tucumã Tupinambá, que é de onde houve uma retomada recente e onde meu avô nasceu, né? Então, para mim, esse retornar para casa e estar nesse caminho de cidade e aldeia, hoje é o meu lugar, é onde eu estou, né, sendo essa ponte, esse lugar de vários territórios, onde eu fico caminhando, e vou levando ali também e aprendendo também muita coisa andando por esses territórios todos ali. Então, é um pouco isso, meu lugar de fala. Obrigada. Que bom conhecer, né, um pouquinho de vocês. Eu me debrucei, né, nessas últimas semanas para conhecer, né, um pouco, então, a fala de vocês, e aí fiquei encantada por cada uma das obras. E vejo pontos de convergência, e quando a curadoria pensou, né? E você, Ana, fala que a sua literatura é uma literatura de intervenção e de ação também. E eu sinto que isso está presente também na Lube e também na Moara,
né? Como é que vocês pensam isso para trazer para o público? E também eu queria, sempre tenho uma curiosidade, né, de escrita, como é que esse processo dessa literatura de intervenção, como é que é o processo de escrita de vocês? Como é que é a rotina de escrita? Como é que é trazer essa literatura que é visto? Você menciona que é uma literatura contra a indiferença também. Como é que é escrever, tendo, né, essa questão da ação e da intervenção para vocês? Quando eu penso, o que é que eu estou aqui a fazer? O que é que eu vou pensar quando estiver no meu leito da morte? Será que vou pensar, o que é que eu andei aqui a fazer? Que diferença fez a minha vida para os outros? E, meu Deus, não gostaria de pensar nenhuma. Portanto, nós estamos aqui tão pouco tempo que temos que realmente aproveitá-lo ao máximo. E o romance, quando me dizem o romance, muitas vezes nós entendemos este género literário como é uma história de amor, enfim, que depois acaba com um final feliz. Mas não. O romance é uma obra que espelha, que reflete o momento que o escritor está a viver. E a minha preocupação é essa. Portanto, quando eu ouço, escritores dizer, pois, realmente a inspiração, às vezes temos quebras de inspiração, porque não sabemos muito bem o que acabamos de escrever, e eu penso assim, meu Deus, é só olhar para o lado. É só olhar para o lado. E temos olhar em frente, olhar para o outro lado. E temos tantos, mas tantos motivos para escrever, para refletir, para dizer, para mostrar. E em relação a isso, eu quero-vos contar uma coisa que foi a primeira vez que me aconteceu. Foi em Lima, na Feira do Livro. Uma senhora pergunta-me, mas quando começa a escrever um livro, não se pergunta, mas para que é que eu estou a escrever? Que diferença faz aquilo que eu estou a escrever? E é essa a pergunta que eu faço sempre quando começo um livro. Estou a escrever para quê? Porque, enfim, gosto, é evidente. Uma coisa é certa, e estava sempre a passar aqui nestas imagens. Eu escrevo porque não posso viver sem escrever. Pronto. Mas é uma coisa quase de lá para Alice, não é? Pronto. Porque todos os escritores dizem o mesmo, que são os escritores, os pintores, etc. Porque realmente precisam disso para viver. Mas a arte, para mim, não é gratuita. Não é inócua. Pronto, não é um capricho para eu me realizar. Sou escritor. A arte, para mim, a literatura é uma arte de intervenção. A arte eu só concebo como forma de intervenção. Porque se a arte não intervir, se a cultura não intervir, vamos esperar que o quê intervenha? Neste mundo tão necessitado de intervenção a todos os níveis. Esta intervenção tem que ser transversal. Transversal. Porque não há nenhuma área da sociedade mundial hoje em que nós possamos dizer está tudo bem, isto é uma maravilha para todos. Eu tenho que vos dizer aqui uma coisa, porque eu digo isto muitas vezes o prémio Nobel Abdul Razak, quando lhe perguntaram, mas escreve para mudar o mundo? Ele disse, não, eu não escrevo para mudar o mundo, mas eu acrescento, espero que ajude.
Tem uma música que fala assim: eu não posso mudar o mundo, mas eu balanço. Não é? Lobi, por favor. Bom, eu acredito muito no poder da literatura de transformar vidas. Isso porque eu vi a minha vida transformada, assim, pelo meu amor à literatura, e porque quando eu passei por esse processo de reconhecimento racial, eu fui atrás de poetas negros para ver o que eles estavam escrevendo e vi que tinha muita semelhança entre o que a gente escrevia, né? Eu vivendo esse processo e tentando elaborar a partir da escrita, e conhecendo escritores de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que falavam sobre as mesmas questões, né? E isso me deu um entendimento assim da minha existência, né? De entender o que significa ser uma pessoa negra no Brasil hoje. O que significa ser uma mulher negra no Brasil hoje. E eu tive muitas respostas através dos poemas. Hoje me perguntaram, quando você decidiu ser uma escritora? E eu respondi que eu nunca fiz essa decisão. Que assim, eu fui obrigada a ser uma escritora. Porque para mim era uma questão urgente escrever. Eu precisava e preciso disso, né? Para pensar a minha existência. Em primeiro lugar, assim, depois vem a publicação, a escolha por publicar, né? Eu particularmente me alimento muito dos encontros com outras pessoas, assim, de conversas. Quando eu escrevi Um Corpo Negro, eu estava no processo de ministrar oficinas para pessoas negras. Então a gente era também um espaço. É difícil usar essa palavra, né? Cura, sim, mas alguma coisa ali era mexida na existência dessas pessoas e que elas conseguiam trabalhar também a partir do texto. Então, essas trocas, para mim, são muito significativas, sabe? E é o que faz me dar sentido porque eu faço. Encontrar alguém que fala, putz, eu li um poema seu e me tocou, e eu me vi ali. Isso é muito poderoso, assim, né? Porque é uma questão mais do que artística, literária, é uma questão existencial. Quando eu pensei em escrever e fazer, né, o sonho da Buiauaçu. A Buiauaçu, para quem não sabe, Buiauaçu significa cobra grande. O açu é grande, buiá, cobra, né? Na nossa região, acho que na Amazônia inteira, não sei aqui que eu não conheço, a gente sempre tem umas histórias de que existe uma cobra muito grande que vive nos rios e às vezes também, né, embaixo, assim, no subsolo, e pode se despertar a qualquer momento. Vocês têm? A gente também tem. Eu imaginei, porque araraquara é uma palavra em tupi, né? Acho que quara de arara, não sei, da quara. E aí o meu nome, inclusive, Moara, né? Que significa aquele que dá a luz em tupi. E quando eu escrevi esse livro, eu pensei muito em trazer a história da comunidade do meu pai, né? A da minha mãe é Tupinambá, a do meu pai a gente tem ali uma história de encontro entre, eles chamam de remanescentes, eu nem sei se eu gosto de usar muito essa palavra, acho estranha, mas enfim, quilombolas, eu gosto de chamar de quilombolas mesmo, e entre quilombolas e indígenas de vários clãs tupi, né? Então ali você vai encontrar no Cucurunã parentes arapiuns, parentes tapajó, parente tupinambá, parente borari, vivendo numa comunidade multiétnica, junto com quilombolas que vieram descendo das regiões de várzeas. Então, quando eu comecei a reconstruir essa história da comunidade onde meu pai nasceu, onde a minha avó também pertenceu, no sentido de ter o pertencimento ali muito forte, porque ela é muito conhecida, ela não está mais aqui, e o meu avô também foi uma grande liderança lá da comunidade. Eu quis ver uma forma, quando eu voltei, né, de fazer com que a minha arte chegasse até lá, a comunidade,
e que a comunidade também chegasse para outros lugares e que as pessoas conhecessem essa comunidade. Então, como é que eu faria isso, né? E aí eu trouxe a história do sonho do Boiaçu, que é a história, na verdade, da Lene. A Lene é minha prima, que nasceu lá no Cucurunã, Lucilene. Ela é uma grande liderança da agricultura familiar ali na região. E eu queria trazer um pouco da Lene, hoje mora no centro da cidade, Santarina mora lá na comunidade, voltando para a comunidade criancinha e encontrando com a minha avó triste, porque os encantados estavam sumindo, né, de alguma forma, né? Então, eu quis trazer um pouco também dessas questões que estão acontecendo muito forte. Eu sou uma ativista, que é a questão da emergência climática hoje, né? Estamos passando por uma grande seca ali, né? O rio está muito seco. Então, assim, eu quis trazer um pouco para esse livro essa criança Lene voltando para a comunidade, percebendo que os encantados estão indo embora, e a vovó está muito triste. Então, a Lene também, ela veio de uma vivência da cidade e ela vai atrás da avó dela para entender a sua própria história. Tem um pouco de mim, tem um pouco dos meus primos, das minhas primas, né? Então, ela vai entender um pouco da sua história a partir da avó. Mas também ela vai buscar isso. Então, ela vai na floresta com o Nando, que é o primo dela, e lá ela encontra várias outras pessoas encantados também no meio do caminho, pajés, magés, até buscar a cobra, né, a cobra grande. E ela se enfrenta com o monstro de lata e com todas as questões que estão acontecendo atualmente, né, ali na nossa região. Então, é um livro que ele tem também uma preocupação muito da imagem. A imagem fala muito, tem pouco texto, tem muita imagem, mistura colagem com aquarela, né? Eu gosto muito de experimentar muitas técnicas. E ele também tem um QR Code, né, que eu tive essa ideia de colocar uma música em Nhengatu. O Nhengatu é a nossa língua ali geral da Amazônia, que atualmente ela é viva, ela não está morta. Muitas comunidades ainda falam, e a gente está fazendo a retomada da língua ali também, em várias aldeias dali da região da Resex, né, da Reserva Extrativista. E aí temos lá uma música onde a criança pode ouvir e também ler, né, junto com a música Nhengatu. E também eu tive o prazer de convidar também o professor Jorge Borari, que ele nos ajudou a fazer um glossário, né? Ele é professor de Notório Saber, de língua geral. Inclusive, ele também foi um dos responsáveis por traduzir a Constituição para Nhengatu, né? Então, ele participa também desse livro, nos ajudando. E aí, eu quis muito fazer com que as pessoas conhecessem um pouco da nossa cultura, né? Trazer isso, mas também o livro chegasse lá na comunidade. Então, esse livro foi para as escolas, foi para as pessoas, para os coletivos que temos ali presentes, né? E foi muito bom, foi muito gratificante ver isso voltando e incentivando a gente a valorizar a nossa cultura e principalmente a nossa autoestima, que foi tão quebrada, tão destruída, e que hoje a gente está vendo assim se levantando com muita força, né? Então, quando eu venho trazer nessa questão assim do meu trabalho artístico enquanto artista, é muito também para a gente coletivamente ali, nós todos lutarmos para que a nossa cultura tupinambá ela seja valorizada, seja reconhecida e ganhe um outro lugar, que não esse lugar que está em tantas literaturas aí, colocando a gente em outros lugares de extinção mesmo, né? Como acontece quando você vai ler um livro de história falando sobre a nossa história. É um pouco disso. Obrigada, Moara. Cuecaturete. E eu, na verdade, queria pegar o gancho, né, da sua fala, porque eu vi que parte da venda do livro, inclusive o livro da Moara, da Ana e da Lube, né, está à venda no saguão. Vocês vão autografar também, não é? Depois dessa mesa. Eu vi que você destina parte, né, da venda para um coletivo. Como é que é isso? Para a comunidade? Como é que Sim, funciona para a comunidade, né? Porque quando eu cheguei na comunidade, eu recebi assim, eu percebi que, como posso dizer, que estava tendo uma questão muito forte da invasão da cidade, né? Enfim, do desenvolvimento
da questão da especulação imobiliária, porque é uma comunidade muito próxima, ali são Santarém, alguém conhece? Levanta a mão. Alguém ali, ouviu? É um lugar bem diferente, gente, assim, no sentido de que é uma cidade, mas só que é um lugar de muita zona rural, né? Então a gente vai encontrar muitas comunidades indígenas e quilombolas e muitas aldeias, né, também demarcadas, autodemarcadas, né? E aí, nessa comunidade Cucurunã, eu comecei a participar de projetos, né, quando eu volto para lá. Inclusive, lembro histórias do meu avô. Eu não sabia que o meu avô vinha de um quilombo. Eu não sabia disso. Mas o meu pai falava, minha filha, eu não tenho sou indígena, não. Eu sou... E eu falava, pai, você acha que está viajando, acho que tu não sabe, não, essa história. E o meu pai, depois, eu fui ver que da memória incrível que ele tem, assim, que ele lembra até quando era criança, quando a vovó fazia tarubá, que é a nossa bebida fermentada. E a vovó, ela é dona desse conhecimento, passou para as mais velhas, que hoje são mais velhas na comunidade, que estão passando para as mais jovens, né? Então, eu comecei a fazer parte de um projeto, de um grupo coletivo de mulheres, que as mulheres sempre estão na frente nessa questão da retomada nas comunidades. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer projetos na Casa de Farinha, valorizar a cultura ali da comunidade Cucurunã. E aí, boa parte do livro, que já foi vendido já com a editora Miolo Mole, a gente conseguiu realizar projetos. Um deles foi pintar, né, de grafismo, a desejo da comunidade, as casas de farinha, e colocar também, é um outro desejo, né, que ainda falta recursos para isso, a gente conseguiu ajeitar, deixar tudo bonitinho, um lugar onde vai ser o nosso museu vivo, né? Então, é onde todas as pessoas da comunidade vão levar fotos, vão levar essa história, e a gente vai contar um pouquinho da comunidade de Cucurunã. Então, esse livro ele tem essa importância também para isso, também para ajudar nesses projetos sociais que nós temos ali. Maravilha. Obrigada. Eu queria só fazer um comentário para Moara, utilizando bem do meu lugar de fala de mãe. Eu acho o trabalho que você faz incrível, assim. A literatura para a infância é muito, muito, muito essencial, sabe? Eu vejo isso agora que eu pesquiso tantos livros para o meu filho e vejo, nossa, o que eu vou ler para ele, que história eu vou ler, né? E eu acredito que a partir do trabalho que vocês fazem, as crianças a partir de 5 anos atrás e para frente, talvez elas não precisem passar por esse processo de reconhecimento, sabe, racial, étnico, porque talvez elas conheçam desde pequena a sua própria história, né? A história dos seus ancestrais. Isso é fundamental. Que ótimo. Obrigada, Lubi. Eu acho que as três remexem, né, com histórias. Eu, lendo o livro, eu achei que a Lene era você, né? Porque tem um pouco da força, né, dessa busca, do medo de encontrar e se reencontrar. E eu vou pegar o gancho na sua fala também, aí para jogar para Lubi e Ana, como é que é o mercado editorial, porque Lubi tem um selo. E aí, Ana, quando você disse que publicou primeiro no Brasil, como é que é isso, né, para você, uma portuguesa que publica primeiro aqui? Como é que é o mercado editorial aqui para você, ou lá em Portugal? Como é que é chegar no mercado editorial? A gente sabe o quão difícil é para a mulher, né? Como é que, né? E depois também Moara pode entrar aí na roda para falar sobre isso, a questão da publicação. E as feiras, vamos já juntar. E, gente, quem tiver pergunta, por favor, também. Não sei se já tem, As feiras, né? As feiras e as festas, o quanto elas têm de importância para a divulgação dos trabalhos. Obrigada. Para a divulgação do trabalho de vocês também, por favor. Vamos lá. Eu decidi fazer o selo nos outros primeiro, depois de passar por experiências ruins no mercado editorial, né? Eu já tinha lançado 2 livros. Sinceramente, achei que faltou divulgação das editoras, assim, divulgação do meu trabalho. E aí eu fiz o projeto do Um Corpo Negro, mandei para o PROAC, e aí foi contemplado. Então, eu tinha um dinheiro para investir no meu próprio livro. Eu pensei, eu não quero usar esse dinheiro em uma editora de terceiro que vai fazer um trabalho mediano com o meu livro, sabe? E foi aí que eu
tinha já algumas amigas interessadas em montar uma editora, e nós montamos para publicar autoras latino-americanas. Então, a gente fazia esse trabalho de tradução e publicação. A editora, nos outros, não existe mais. Mas foi muito importante assim, para mim ter uma noção da cadeia do livro no Brasil, né? Como que a gente precisa trabalhar tanto, né? Hoje, e eu acho que é uma questão mais ampla, falando do autor, porque o autor, ele vai escrever, ele vai divulgar o seu livro, né? Vai vender, vai mandar pelo correio, vai fazer todo esse trabalho hoje, né? Porque são muitas pessoas escrevendo e a gente não tem, me parece, uma quantidade de editoras que dê vazão para todo esse trabalho, né? Depois eu lancei a nossa editora para publicar trabalhos de pessoas negras para pessoas negras por pessoas negras. Então, é um trabalho também importante para mim, assim, de visibilidade, né, da nossa produção. O que eu vejo, né, a minha experiência, é de que muitas vezes a gente fala sobre o papel, a experiência da mulher na literatura, mas a gente não considera outras questões que são importantíssimas, né, principalmente a questão racial, porque isso determina muita coisa da experiência no mercado editorial, né? Hoje eu vejo muitas mulheres publicando seus livros do que eu via no início dos anos 2000, por exemplo, quando eu comecei a escrever na internet e tal. Mas quando a gente olha para as experiências, a experiência de uma autora branca, de uma autora negra e de uma autora indígena, a gente vê muitas discrepâncias, né? Em relação à divulgação, em relação a participações em festivais, feiras, porque eu entendo que o trabalho das escritoras negras é muito precarizado, né? Assim, a gente sempre tem que correr mais 1 quilômetro, 2 quilômetros para conseguir ter nosso trabalho publicado, para conseguir que ele esteja numa vitrine de uma livraria, para conseguir estar num festival. Assim, eu tenho 12, quase 13 anos de trabalho literário, né? E a partir de 2018 eu começo a ter uma visibilidade. Isso já é uma mudança gigantesca, mas acho que a gente precisa de mais, né? Eu sempre lembro da Conceição Evaristo falando, eu publiquei pela primeira vez quando eu tinha 40 anos, né? Eu pude publicar com 20 e poucos, né? Isso já muda muita coisa e muda também para a geração seguinte. Mas ainda existem outras coisas, né? Outras nuances que as pessoas que têm o poder no meio literário não querem olhar, né? Essa questão da divulgação, essa questão de que é sempre um autor negro, né? É uma autora que vai ter visibilidade como se ela fosse uma espécie de representante, e essa ideia também é uma ideia racista, né? Porque fala que, olha, existe essa pessoa negra aqui, essa escritora negra que é genial, e é ela. E ninguém mais se iguala, né? Esse lugar de um superpoder que no dia a dia nós não temos. Mas você acha que as leis, né, a 10.639 e 11.645, né, que são duas leis, Ana e, né, plateia, que instituíram a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira, né, em 2003, depois em 2008 a história indígena, você acha que impactou nessa tua ideia de que teve um aumento da publicação também de escritoras negras? Você acha que é uma ação afirmativa que a gente pensa para a educação, mas eu nunca tinha pensado que pode ter um reflexo também no mercado editorial? Você acha isso? Já pensou sobre isso? Só porque me deu gancho agora, mas para a gente mas eu pensar. acho que essa a questão do Enem, né, da redação, chamou tanta atenção dos meios, né, tipo, nossa, realmente precisamos colocar isso como tema, precisamos trabalhar isso com jovens, porque isso vai ser exigido no vestibular, né, que é uma lógica capitalista, mas às vezes o capitalismo faz esse processo de visibilidade, né, de procura por mulheres, de procura por pessoas negras, faz essa roda girar. A própria questão da FUVEST, né, que colocou mulheres
a Narcisa Amália, que tem um livro publicado há muito tempo e que agora está sendo reeditado e que essas obras estão sendo procuradas, né? Então, acho que isso ajuda, sim, sem dúvida. E o que eu ia dizer é que, no meu caso, né, assim, a Moara falou isso, né, de sair do país. Quando a gente sai do país, realmente a gente tem mais visibilidade dentro do nosso país, né? Mas meu livro foi publicado em 9 países e eu acho que é uma trajetória muito diferente se a gente fosse comparar com uma autora branca que tem o seu livro publicado em 9 países, né? Isso seria, eu acho que talvez mais divulgado e mais comentado. Ana, fala pra gente do caminho inverso, então, com o teu livro. Bem, eu aqui quero realmente dizer que o Brasil tem sido uma maravilha para mim. Eu este livro mandei-o para várias editoras e uma editora brasileira respondeu, pronto. E acabou por ser editado. Foi o primeiro e o único a ser editado primeiro aqui no Brasil que em Portugal. Eu estou a fazer 40 anos de escrita. Porque tenho 63. E a luta é diária, é constante. O reconhecimento no nosso país vem sempre muito depois do reconhecimento em todos os outros. Pelo menos em Portugal é assim. E ser mulher, escritora, já não falo ser mulher escritora negra. Porque aí, então, ainda mais difícil é. E só para vos dizer uma coisa, que às vezes fala-se muito de literatura feminina, ou literatura para as mulheres, não é das mulheres, para as mulheres. Há 2 grandes nomes da literatura do século XIX, um é francês, outro é inglês, e que vocês certamente conhecem, o George Sand, que é francês, isto é século XIX, e o George Eliot, que era inglês. Mas se calhar vocês não vão acreditar naquilo que eu vos vou dizer. Esses escritores, que são hoje clássicos da literatura, eram mulheres. Eram mulheres. Aliás, há um projeto muito interessante aqui de editoras brasileiras que vão reeditar essas obras do George Sand e do George Eliot com o verdadeiro nome dos autores. Portanto, ainda hoje é muito difícil editar sendo mulher. Em 2015, uma escritora americana decidiu fazer um teste. Mandou o manuscrito dela, com o nome dela e com um pseudónimo masculino, para 50, 60 editoras. O pseudónimo masculino teve resposta de 30 editoras. O nome dela teve resposta de 2. Culpados nisto há, com certeza que há. Por exemplo, e já aqui foi referido, eu já fiz vários festivais internacionais e é uma vergonha eu sentir-me entre 100 escritores, senti que só uma das 3 ou 4 está presente. E digo mais, festivais organizados por mulheres, em que a esmagadora maioria, isto não é no século XIX, foi agora em 2017, a esmagadora maioria são homens. Portanto, eu queria aqui dar os parabéns ao Felisol pela equidade que tem no convite aos diversos escritores e escritoras que aqui vêm participar. Porque realmente estas feiras, estas festas, esta é uma festa, são absolutamente fundamentais para a divulgação da literatura. Mas é preciso que sejam também um instrumento de igualdade, um instrumento de paridade. E ainda são raras as exceções, infelizmente. Eu quero dizer-vos que esta festa me encheu o coração. Me encheu, eu vou daqui com uma alma muito maior do que aquela que eu trazia. Até porque estava a chover quando cheguei ao Brasil.
E eu não estava à espera de ser recebida pela chuva. Mas ainda bem que eu sei que ela faz falta. Mas, e aqui tenho que vos dizer, quando conheci o Inácio, que só conhecia de nome, eu pensei, vale a pena sempre tantos quilómetros a percorrer para conhecer pessoas como o Inácio. E hoje estávamos a falar, não sei porquê, dos prémios nobres, etc. Felizmente que, pelo menos a maior parte dos casos que eu tenho acompanhado, tem havido uma tentativa de também haver prémios nobres da literatura, mulheres. E não só a literatura pela literatura, mas sim o escritor encarado como aquele que dá aos outros, que se preocupa com tudo aquilo que o rodeia, que no fundo é um ativista de várias causas. Portanto, o Prémio Nobel não é só pela qualidade da escrita, é também pela riqueza, pela grandeza dessa vida. E aqui vocês têm um exemplo que eu poderei dizer não conheço em mais lado nenhum, que é o Inácio Loyola. Porque é generosidade, é autenticidade, é amor. Obrigada. Nós temos várias perguntas aqui, vou tentar organizar. Moara, tenho uma avó e bisavó já falecidas, Pataxó, de uma aldeia na Bahia. Como me conectar com minha ancestralidade indígena? Assinado Diego. E aí, já coloco aqui para Filomena, se existe diferença, alguma diferença entre a literatura feminina portuguesa da brasileira e se como soa para você o português abrasileirado que falamos aqui no Brasil. Parece que os portugueses falam de uma forma mais erudita. Erudita. É. Lube, sou uma mulher branca, meu pai é um homem negro, minha mãe é uma mulher branca, questões raciais me atravessam. A branquitude sabe que não sou branca, mas não vivo questões pela cor da minha pele. Sinto meu lugar de fala como um N lugar, como um não lugar. Qual a melhor forma de ser aliada ao antirracismo? É isso, para as três. Querem começar a responder? E aí já coloco uma outra aqui, que aí vocês, quem quiser. Como vocês, escritoras, pensam a relação entre escrita e vivência? Escrevivência de Conceição Evaristo. E qual é o impacto dela nas suas produções? Oi. Vai lá, Moara. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Acho assim, para cada povo tem uma forma, não é uma forma, né? Mas eu acho que, com certeza, os mais antigos, os mais velhos, vão poder falar os caminhos melhores para quem deseja ir atrás e costurar e buscar essa ancestralidade. A melhor forma é primeiro conversar com a sua família, né? Eu sei que tem pessoas que não conseguem ter, né, esse acesso da família, mas entender também um pouco dessa história. Por exemplo, eu busquei o meu avô, quando eu voltei para a comunidade, o meu avô ele já se encantou com 50 anos, eu não conheci ele. Eu só tinha uma foto, o dia ele de óculos, né? E aí era a única foto que eu tinha dele, né? E da minha avó, eu conheci, convivi um pouco, e ela viveu até os 104 anos. Então, quando eu volto para a comunidade, né, fui conversando com meu pai, mas meu pai não foi junto, eu fui sozinha. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi falar, olha, eu sou neta da Fortunata e do Delgado. E aí, a primeira coisa que fizeram foi, parente, você é nosso parente, né? E foi muito
importante isso para mim. E eu fiquei, pai, eu achei um monte de parentes lá. Meu pai, mas como assim? Eu não tenho tanto parente. E aí eu fui entender que o parente, na verdade, é porque nós todos ali, a gente se fala, a gente se chama de parente, pela essa questão da questão da comunidade, né? Dessa convivência, dessa vivência. E foi pelos amigos, né, que conheceram minha avó e meu avô que eu fui reconstruindo a minha história, né? A nossa história ali. Então, assim, vai muito assim de cada lugar, né? Eu não sei como são os processos da Bahia, mas eu acho que eu tenho uma sorte, né, de que a luta indígena na minha região, no Baixo Amazonas, no Tapajós, ela já vem bem antes de quando eu nasci. Eu nasci em 83. Então, já é uma luta que já vem se caminhando há muitos anos, com o movimento indígena lá local, com o CITA, que é o Conselho Indígena do Tapajós. Hoje temos o CITUP, que é o Conselho Indígena Tupinambá, da Amazônia. Tem Instagram, podem seguir. Então, assim, vem todo de... É bom você entender como é que é a movimentação de luta, de articulação desse povo, do Pataxó, por exemplo, que foi que falaram, né? Como é que eles se articulam, como eles se movimentam, como é que é ser indígena para eles. Para cada povo é uma forma, né? É um jeito, é uma vivência, é uma forma também de como foi colonizado ali, né? A gente tem uma mistura também, não só de pessoas afrodescendentes, a gente tem mistura dos brancos também, de português. A gente tem, lá na comunidade de origem do meu avô, a gente tem mistura com judeu. Diz que judeu, vocês acreditam nisso? O judeu foi parar do Marrocos, foi parar lá no Rio Tapajós, se envolver com as indígenas dali. Então, assim... E do meu caso, da minha família, não é uma história feliz, é uma história meio triste, né? Porque meu avô era considerado bastardo, né? Então, assim, a minha avó não foi casada, teve filhos, e uma história bem complicada, né? De violência mesmo. Então, assim, você vai se deparar com histórias de violências, com certeza, e como é que você vai lidar com isso, né? Então, é uma questão também psicológica, de entender o contexto histórico do Brasil, de entender as violências, colonizações, e como que hoje cada comunidade ela trata esse assunto, né? Como é que eles mesmos conversam entre eles, entre si. Então, vai muito de cada um. E sobre a questão da escrevivência, eu tenho feito muito isso, né? Eu acho que essa questão de eu pesquisar, de eu buscar a história do meu pai, eu escrevo muito, né? Comecei a escrever diários e diários e diários, e eu tenho construído isso, né? Sobre amarrando todas essas histórias e também tentando trazer conceitos de etnocídio. Já até pensei em voltar para a universidade. Eu falei, nossa, mas será que ninguém quer ver meus textos? Olha, já digo aqui para a editora, se quiserem ver, né? Porque eu acho tão importante a gente escrever a nossa história, que é a história do Brasil, de muitas famílias, para as pessoas entenderem, né, o que foram essas violências, o que foi esse etnocídio, o que é retomada, como é que está se dando essa retomada, tanto de território como a retomada desse território do corpo, né, do espírito, o que nós estamos fazendo, né, em muitos lugares, né, em muitos lugares do Brasil, e que é muito importante, eu acho, assim. Então, assim, eu, quando comecei a me reconectar, eu fui muito para esse lugar da escrita, da pesquisa, principalmente da escuta, né, de ouvir os mais velhos, muitos que eu entrevistei, infelizmente não estão mais aqui, né, a pandemia também levou alguns. Então, assim, o quanto que é importante a gente dar valor para os mais velhos, que eles são a nossa enciclopédia viva, sabe, que a gente não está dando valor. E para a gente reconstruir, fazer uma reconstrução mesmo da nossa história e recontá-la, né? Dar uma consertada nesses livros de histórias aí que estão contando nessa parte de educação aí pelo país inteiro. Então, a lei, né, ela é importante para isso, mas eu acho que falta muito ainda, né? Ainda falta coragem das editoras também de publicarem essas histórias, eu vejo assim, né? Porque existe indígena na cidade, existe indígena que foi apagado, existe indígena que foi considerado pardo também, né? Que foi colocado pardo, que foi forçadamente assimilado. E também estão retomando, estão voltando, estão fazendo a sua reconstrução da sua etnia também. Obrigada. Estão ali me falando que a gente tem pouco tempo, mas eu queria que vocês pudessem terminar, né, respondendo essas questões. A gente, né, termina, por favor, com vocês falando. Se vocês quiserem responder. Isso. Ora bem,
Eu não vejo a literatura nem de acordo com o país onde ela é escrita, nem de acordo com a pessoa que a escreve, ou seja, se é mulher, se é homem. A literatura é literatura. E é um indivíduo que escreve. Portanto, nós quando estamos a ler um livro, se não tivéssemos o nome do autor, vocês conseguiriam descobrir se o livro era escrito por uma mulher ou escrito por um homem? Ou se era escrito por uma escritora portuguesa ou brasileira? Este livro está a ser traduzido em 13 línguas. As palavras estão assim. E as palavras... É interessante porque em conversa, já não sei com quem, apanhei esta frase que acho que é uma maravilha. Onde se compram as palavras? Ora, onde se compram as palavras? Pois, felizmente, que as palavras, antes de serem publicadas, ditas, escritas, não se compram. Portanto, as palavras são realmente uma forma de expressão, a literatura é uma forma de expressão, que não tem género. E eu escrevi um livro que se chama O Caçador de Muros. Não tem muros, não tem fronteiras, não tem países. É arte. E a arte é a expressão mais pura da mundividência e da universalidade de nós, seres humanos. Portanto, não vamos criar muros, barreiras, fronteiras, onde eles, para mim, não existem. Portanto, é essa a minha resposta. Eu, se estiver a ler um livro que não esteja identificado com o autor, eu não consigo dizer se quem o escreveu foi uma mulher, se foi um homem, se foi uma finlandesa, se foi uma inglesa. Não consigo. Se algum de vocês conseguir, ensinem-me, porque eu não consigo, eu não sei. E o mesmo se passa com o português do Brasil. Eu adoro o português do Brasil. Gosto imenso do português do Brasil. E certamente vocês gostarão também do meu português. Não tem nada a ver com erudição, não tem nada a ver com nada. Tem a ver com o país onde eu nasci. Nasci em Portugal. Vocês nasceram no Brasil. Mas eu gosto muito de Portugal. Mas adoro o Brasil. E os brasileiros, tenho imensos amigos brasileiros. E digo-vos mais. E hoje estava a comentar de manhã com a Luana sobre isso. Vocês são muito mais abertos. Vocês são muito mais inovadores. Vocês são muito mais jovens do que nós. Nós portugueses. Nós portugueses estamos com aquela carga dos 900 anos e a carga da saudade e da tristeza e da depressão e de que somos os piores do mundo. Uma autoestima desgraçada ainda pior do que a vossa. Meu Deus, é preciso aliviar esta carga. E é por isso que eu venho sempre que posso ao Brasil, porque vocês são realmente a fonte da juventude. E todos nós procuramos isso. Portanto, não há erudição, não há intelectualidade da fala. Há o português do Brasil e há o português de Portugal. E todos nós nos entendemos. E isso, para que serve a língua? Eu tenho muitas pessoas, não sei o quê, não falo inglês, porque eu falo muito mal. Eu ainda ler lá leio, ou quem diz o inglês, o francês. Agora falar, tenho vergonha, tenho medo de cometer erros. Mas quais erros? Eu cometo erros na minha língua. Portanto, se cometer erros numa língua estrangeira, paciência. Portanto, a língua serve para quê? Qual é o primordial objetivo e digamos, função da língua? É que nos entendamos. Mesmo que seja a linguagem gestual, que é uma língua que faz muita falta também. Portanto, a língua serve para nos entendermos com erros de português ou de francês ou de inglês. Não interessa. Entendemos-nos. Tudo bem. É isso mais importante. E realmente é a língua que une um país. É a língua que une os países. Portanto, não vamos fazer desta questão da língua uma barreira ou um muro. Portanto, nós somos todos
Filhos de Camões, que está a comemorar, felizmente, 500 anos do seu nascimento e, felizmente, em Portugal, parece que vamos comemorar condignamente os 500 anos do nosso grande poeta, o poeta da língua portuguesa. Respondendo à questão sobre antirracismo, tem duas teóricas que eu gosto muito, que uma é a Bell Hooks e a outra é a Grada Quilomba, que vão falar sobre descolonizar a mente. E eu acho que esse é um passo fundamental, né? Estudar e ler outras teorias, além do que a gente aprendeu na escola, né? Outros teóricos. A Bell Hooks vai falar sobre esse tema no livro Olhares Negros, num capítulo que ela vai falar sobre alianças entre pessoas negras e pessoas indígenas. E ela vai falar, descolonizar a mente é uma questão política, né? Que é o processo de você se entender como sujeito. E qual lugar que você ocupa no mundo, né? E a Grada fala sobre isso no Memórias da Plantação, e vai dar vários exemplos, né, de como as pessoas negras se sentem com atitudes racistas de pessoas brancas. Então, eu acho que esses dois livros são fundamentais para pensar nisso, mas a pauta antirracista é uma pauta cotidiana, né? Eu acho que é muito importante olhar para o lado, e eu acho que é uma causa das pequenas coisas. É muito importante olhar para o lado e ver se você tem amigos negros, aquelas coisas simples, né? Que parecem simples. Se você tem amigos negros, quem você lê, quem você escuta, quais são suas referências teóricas, as pessoas que trabalham com você, quem elas são? Isso tudo vai definir muitas coisas que são importantes assim, para essa desconstrução de uma mente, né? De uma subjetividade. Obrigada, gente. A gente vai ter que, né? Essa conversa está muito boa. Acho que teria muito mais coisas para a gente dialogar, mas a gente vai ter que encerrar. Na verdade, já passei do horário ali, né? Eu queria agradecer, né, mais uma vez a Ana Filomena, Lubi Prates, Moara Tupinambá, dizer que os livros delas estão à disposição no saguão, que elas também estarão, né, dando autógrafo. Agradecer as nossas intérpretes de sinais, agradecer a presença de vocês aqui nessa sexta-feira, com chuva na nossa Morada do Sol, e chamar, né, nossa querida Bernadette Passos para fazer aqui o encerramento da mesa, né, enquanto Flisol. Obrigada, gente. Foi maravilhosa a mesa. Eu fiquei encantada com vocês, com a forma de cada uma. E quando vocês começaram a falar mais da língua, né, Caetano, eu amo Caetano, então a língua é minha pátria e eu não quero, né, mátria, eu quero frátria, né? A gente quer fraternidade. A gente luta por isso e eu acho que quando eu vejo mulheres como vocês que estão na luta, né, cada uma da sua forma, nos enche de ânimo também para seguir as nossas aqui. A gente está na mesma, que nem se fala agora, a gente está na mesma vibe, né? A gente está junto, estamos nessa, juntos e misturados, juntos, juntas, juntos e misturados. E essa mulher foi incrível, linda, mediadora, quero ela todo ano junto com a gente. Não é? Vamos uma foto todas juntas aqui. Obrigada a todos e todas. Nós temos amanhã de manhã uma especial apresentação do filme do Wallace Leal, 100 anos de Wallace nessa cidade, ele estaria fazendo. E para conversar vai estar junto com a gente o Inácio, o Zé Henrique, que é o cineasta,
A gente espera que vocês também convidem seus amigos. São momentos que a gente tem um espaço tão lindo e a gente tem que aproveitar. Zé Henrique está ali, né, Zé? Vamos lá, estamos juntos também. Aqui, a foto que nem conjunto de rock. 1, 2, 3 e todo mundo agradecendo. Yes! Valeu, valeu, Flisol. Valeu.